Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, glória a Deus por mais um dia, aleluia, glória, glória, glória. Bendito é o Senhor nosso Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso único Salvador. Obrigada, Senhor, aleluia, obrigada por mais um dia. Espírito Santo esteja presente sobre nós. Em nome de Jesus, dai-nos a palavra do dia de hoje, todos os conselhos, todas as exortações, em nome de Jesus. Bom dia, a paz do Senhor, sejam bem-vindas. Bom dia, Marina, bom dia, Damiana, bom dia, Janaína, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um dia. Bom dia, Simone, shalom, shalom. Bom dia, Mi, Terezinha, a paz do Senhor Jesus. Sejam todas bem-vindas. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, nos realinhar, nos posicionar. Bom dia, Kezinha. Que o Senhor venha a trazer respostas, direção, que Ele nos corrija se necessário, quantas vezes, né? Quantas vezes for necessário que o Espírito Santo de Deus nos corrija, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos ler então o último capítulo de 2 Timóteo, que é o capítulo 4. E esse texto é um texto emocionante, um texto muito profundo, porque nesse texto o apóstolo Paulo ainda continua preso, e mesmo preso, prestes a morrer, ele escreve as últimas palavras dele, conhecidas, as últimas palavras conhecidas, transmitindo um legado de fé, de posicionamento, de vida com o Senhor, de vida de fé, de coragem, de fidelidade. Ele cumpriu até o último dia, até o último minuto da vida dele, o reino de Deus. Ele cumpriu a missão. Amém? Eu desejo que todos vocês estejam bem. Bom dia, Joselma, Luzia. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos enquanto a gente ora. Outros vão chegando. Amém? Querido Deus e Pai, é na autoridade do nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos. Glorificamos o Teu nome, exaltamos o nome do Senhor. Declaramos que o Senhor é tudo o que nós precisamos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Vem, Espírito Santo, toma o seu lugar de honra na nossa vida, organiza todas as coisas que estão fora do lugar, entra na nossa casa, no nosso trabalho, esteja presente junto de nós, porque nós precisamos da sua presença, Espírito Santo, diante de todas as situações da nossa vida. Quando tivermos de tomar uma decisão, nós precisamos do Senhor. Que a nossa vida seja totalmente guiada pelo Senhor. Nós apresentamos no seu altar, Pai, a nossa família, todas as responsabilidades que nós temos que viver nesse dia de hoje. Peço ao Senhor que coloque anjos do Senhor a nos proteger durante todo esse dia de hoje, por onde caminharmos, Senhor Deus, que os seus anjos estejam à nossa volta, nos protegendo, nos conduzindo, que a sua presença, Espírito Santo, nos direcione em cada passo, em cada trabalho, em cada estudo, em tudo que fizermos. Nós queremos e precisamos ser totalmente guiados pelo Senhor. Que a nossa boca seja usada pelo Senhor a abençoar e edificar a vida de outras pessoas. Dai-nos, Senhor, um coração humilde e quebrantado. Que a nossa mente seja mansa, pacífica. Que os nossos olhos sejam bons, para que o nosso corpo seja cheio de luz. Por onde entrarmos, por onde caminharmos, não será nós, mas sim o Senhor a caminhar.
a tua presença se fará presente nos ambientes. É isso que nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, por mais uma manhã na tua presença. Glorifico ao Senhor por esse ministério. Declaro que ele é do Senhor e o seu Santo Espírito tem toda a liberdade de agir no nosso meio, de trazer a revelação da palavra, respostas da nossa oração e todo o direcionamento que nós precisamos. É isso que eu oro e peço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Bom dia, Liliane, Dani, Estela. Sejam todas bem-vindas. Então, esse capítulo 4 de Timóteo, Timóteo ainda estava preso, né? Eu estava comentando para quem não tinha chegado ainda. Timóteo ainda estava preso e já estava quase chegando a hora da morte dele. E mesmo assim, ele continuava levando o evangelho através das cartas, para que as pessoas recebessem o amor de Deus, que as pessoas se lembrassem de qual era o único caminho, do que elas deveriam fazer, qual posicionamento eles deveriam viver na presença do Senhor para não perderem a sua salvação. Então, esse capítulo, ele encerra não só a carta, mas também o ministério terreno de Paulo. Glória a Deus, como Paulo nos ensina, né? Paulo nos ensina muito. Todos os dias que nós estamos aqui estudando tudo que ele passou, tudo que ele deixou escrito, o legado dele nos posiciona até hoje. Então Paulo fala que, o apóstolo Paulo fala com urgência sobre a ternura, o amor pelas pessoas, o amor a serviço do reino. E ele fala trazendo muita convicção a todos, dando instruções finais a Timóteo, que é quem estava ali à frente do ministério, né? Em nome de Jesus. Então, ele fala para Timóteo através das instruções, né? Timóteo, pregue a palavra com ousadia, suporte o sofrimento, porque o sofrimento faz parte do processo. O sofrimento faz parte do nosso crescimento espiritual, da nossa conduta de vida, para manter a nossa salvação, o nosso lugar diante da presença de Deus, né? Até o fim, ele fala para Timóteo, mantenha firme até o fim. Então, quase à beira já da execução, Paulo não expressa medo e nem arrependimento. Pelo contrário, ele expressa paz e a certeza da recompensa eterna. Como nós precisamos de paz, não é verdade? Como nós precisamos de paz. Porque havendo paz em nós, todas as coisas nós conseguimos administrar. Nós conseguimos trabalhar bem, nós conseguimos sentar e estudar um pouco da palavra, nós conseguimos nos posicionar diante de Deus, sentir a presença, nós conseguimos ouvir as pessoas diante das necessidades delas, dos problemas que elas estão passando, para que a gente possa levar a palavra a outro que precisa. A paz, ela reina em todas as situações da nossa vida. Tudo nós devemos colocar diante do Senhor. Não se esqueçam que sempre que nós oramos, sempre que vocês orarem, é importante você gerar a oração e se ver na situação da sua oração, diante de Deus, nas cortes celestiais, sempre, sempre. Já falei isso muitas vezes, mas sempre repito para reforçar. É necessário que o gerar da nossa oração nos traga a visão na presença do nosso Pai. Ali com o Senhor inclinando seus ouvidos, atento ao que nós estamos clamando, ao que nós estamos agradecendo, em nome de Jesus, tá bom? Não se esqueça que Jesus é o nosso advogado, é o maior advogado. Jesus é o nosso maior intercessor. Por isso, tudo que nós pedimos é em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então, versículo 1 diz assim:
Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você com toda a firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Veja como isso nós já estamos vendo, né? O meu versículo 1 até o 3, ele está todo grifado. Se vocês quiserem grifar, eu sempre aviso para vocês grifarem, porque isso é um posicionamento, é um ensino, é uma ordenança, para que nós não sejamos afastados dos caminhos do Senhor, para que a gente possa fazer de tudo para que as pessoas também não se afastem, né? Como ele diz aqui, Paulo inicia esse versículo com uma solene ordem espiritual. Ele traz uma ordem espiritual, né? Quando ele fala aqui, na presença de Jesus Cristo, que julgará todos os seres, aqui ó, eu ordeno a você, é um pedacinho do primeiro versículo, eu ordeno a você com toda a firmeza, ou seja, ele inicia dando uma ordem espiritual, é isso que ele faz, né? Ele traz essa ordenança, então ele fala sobre juramento diante de Deus. Então, entenda que quando nós vamos orar, é muito importante que nós buscamos a presença de Deus em espírito e em verdade. Que não seja só palavras decoradas, não se preocupe com palavras bonitas, é aquilo que de verdade você está sentindo. É isso. É isso que o Pai espera de nós, só a verdade. Porque é na hora da verdade que nós somos vulneráveis, que nós demonstramos que nós somos fracos, que nós somos pecadores, que nós somos dependentes dele. Amém? Em nome de Jesus. Então, o fundamento da exortação é a certeza do juízo e da volta de Cristo Jesus para nos buscar. Ou seja, Timóteo não serve a homens. Nós não servimos a homens, mas nós servimos um rei. E esse rei julgará tudo. Então tudo que você faz não é para homens, você faz para Jesus. Você faz por amor a Ele, por gratidão eterna, pelo que Ele fez por nós na cruz. Por isso que quando você entende que o teu coração tem que estar voltado para Jesus e não para as pessoas, você para de se machucar com as pessoas. Porque nós só nos machucamos com as pessoas, nós só nos decepcionamos quando nós fazemos para ela. Nós precisamos fazer por Jesus, para Ele. Porque tudo que Jesus viveu aqui foi para mostrar para o povo que só tinha um caminho, que as pessoas precisavam abrir os seus olhos e deixar de serem enganados por falsos mestres. Então todo servo de Deus deve viver e ministrar com consciência eterna no reino, com a mente no reino. Amém? Em nome de Jesus, porque tudo será julgado diante do trono. Por isso nós precisamos, eu ensino a vocês, diante do trono sempre, sempre, aonde você estiver. Quando eu oro, eu consigo ver a base de baixo do trono, em ouro puro, toda dourada, e muita luz que desce. Os meus olhos não conseguem se elevar, é muita luz, é muita reverência, é muito temor. Você está na presença a hora que você está orando, entende? É muita luz que vem do trono. Então ali em posição de reverência, eu vejo
a base. É a coisa mais linda. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. É muito lindo quando nós nos colocamos em posição de humildade diante do Senhor. O coração dessa carta que Paulo escreveu é quando ele diz: prega a palavra. Esse é o coração dessa carta. O que significa isso? Significa que até hoje traz para nós assim, ó: não pregue modas, não pregue emoções, não pregue opiniões. Nós não estamos aqui para pregar opinião, nem nada que faz parte da moda, e muito menos das nossas emoções. Nós estamos aqui para pregar a verdade. Só isso. Falar a verdade. Viver uma vida de verdade. Quando for oportuno, sempre fale da palavra na sua vida a todos aqueles que estão dispostos e disponíveis para te ouvir. Ele diz aqui no versículo 2 assim, ó: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Seja no tempo certo ou não. O que significa isso? Quando for oportuno e quando não for oportuno. O evangelho não depende do clima, mas da urgência da missão. O evangelho não depende de espaço físico, não depende de paredes de igreja, não. O evangelho ele pode e deve ser anunciado em qualquer lugar, chovendo, fazendo sol, no outono, na primavera, em todos os lugares, em todos os tempos. O evangelho deve ser levado. O ministério fiel, ele é constante. Constante é todos os dias, um pouquinho, todos os dias. O servo de Deus, ele não espera a ocasião favorável, ele estabelece sempre a ocasião favorável. Quando você se sentir limitada a fazer algo, lembra de Paulo, lembra do apóstolo Paulo, que ele ensinou tudo isso preso. Tudo isso que nós estamos lendo e que nós vivemos e que nós temos como direção de vida, ele estava preso. Então não tenha medo, não se sinta limitada, não se sinta presa. Flua, deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir em tudo que você precisa. E no versículo 3 ele profetiza a era da conveniência espiritual. As pessoas desejarão ouvir o que agrada a elas e não o que transforma. Haverá o tempo que as pessoas vão procurar falsos mestres só porque elas querem ouvir o que elas querem ouvir. O que massageia o ego, o que as torna mais egoísta. Esses são os sinais dos fins dos dias difíceis. E nós já sabemos o que nós temos que fazer. Quando ele diz aqui assim, ó: e arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir, isso representa curiosidade sem submissão. Elas querem ouvir o que elas querem e não querem se submeter à divindade, a ter uma vida de santidade. Hoje nós vivemos exatamente isso. Multidões preferem o conforto do que a verdade. Multidões buscam falsos profetas para se sentirem confortáveis e não querem buscar a verdade, porque a verdade custa coisas, custa renúncias, posicionamento, custa o seu amor verdadeiro. E muitas pessoas não conseguem gerar por falta de conhecimento. A sã doutrina continua sendo a única fonte espiritual da nossa vida. Olha o versículo 4 que diz: essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala a Timóteo sobre as lendas, sobre as fábulas.
Eram ensinos inventados, interpretações humanas e tradições distorcidas. Nós vemos isso até hoje. A palavra de Deus distorcida para agradar o coração do homem. Interpretações humanas através de opiniões humanas. Não é assim que nós devemos viver. Lembre-se sempre, quando nós já vimos aqui, já recebemos a direção do Espírito Santo, quando nós formos levar uma palavra de consolo a alguém, não é o nosso sentimento e nem as nossas emoções que a gente deve levar, mas sim a palavra. Porque a palavra de Deus tem poder. A palavra é a verdade. Essa palavra é a que valeu lá há mais de 2000 anos. É a verdade até hoje e vai continuar sendo. Porque a única coisa que não muda é a palavra. A palavra nunca passará. Foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Tudo passa, menos a palavra. Então Paulo mostra que o desvio da verdade do ímpio, ela é gradual. Começa quando se abandona o amor pela palavra, quando abandona o amor de viver na presença de Deus. A palavra é um alimento vivo do nosso espírito. A palavra é viva em nós. Por isso é tão importante nós estudarmos a palavra todos os dias, ter o nosso momento na presença do Senhor. Quando nós perdemos a verdade, entende que a verdade a gente não perde de repente. As pessoas não perdem a verdade de repente. Ela vem de forma gradual. Se afasta um pouco hoje, amanhã um pouco mais, depois um pouco mais, e aí ela se perde. Então a perda da verdade, ela não acontece de repente. Começa quando paramos de valorizar o que Deus diz. Então quando as pessoas param de valorizar aquilo que Deus diz através da palavra, o amor começa a se esfriar. E então começa a acontecer o afastamento da presença de Deus. E isso é muito perigoso. Isso é muito triste, porque as pessoas se perdem, porque vira alvo fácil de Satanás e seus demônios. No versículo 5, em contrastes com os falsos profetas, com os falsos deuses, com os falsos mestres que ensinam uma palavra distorcida, Paulo exorta Timóteo a ser vigilante, sóbrio, perseverante, fiel na fé. É o que nós precisamos, porque no nosso meio existem muitas pessoas assim. Pessoas que buscam a palavra distorcida, olham para nós, confessa que busca e fala que prefere assim. Misericórdia. Paulo exorta aqui Timóteo, e isso serve de ensino para que nós também sejamos exortados, que nós devemos ser vigilantes, estarmos com a mente vigilante na verdade da palavra e nos manter fiel, perseverando sempre. Nós precisamos suportar o processo e nunca abandonar a presença. Nós precisamos suportar o processo. Por que joia é uma joia e não uma bijuteria? Porque a joia passa por um processo maior do que a bijuteria. E qual é a diferença de um e de outro? A joia é eterna, é um objeto eterno. E a bijuteria, ela estraga, ela se decompõe, ela enferruja, ela perde a sua cor, ela perde o seu brilho. Entende? Nós precisamos suportar o processo, porque nós somos joias do Senhor. Entenda que o Senhor vai usar muito as mulheres nos últimos dias, soldadas fiéis de Cristo. De dentro da igreja, o Senhor vai tirar uma igreja. Essa igreja é a igreja que vai servir nos últimos dias, no arrebatamento. Desejem
estar nesse meio. Em nome de Jesus, suportem o processo, suportem todo o sofrimento. Todos nós estamos passando por luta. Há uma opressão muito grande sobre a atmosfera da Terra. Há uma opressão mais pesada sobre o Brasil. É muita corrupção. E nós precisamos fechar todas as brechas da nossa vida. Busque intencionalmente fechar todas as brechas da sua vida. Não deixe nenhuma brecha aberta. Essa semana, a opressão maligna não está brincando, não. O diabo não brinca de ser diabo. Crente que brinca de ser crente. Mas o diabo não. Ele não brinca, não. Quando nós abrimos a janela de oração, na quarta-feira, né? Nem lembro se foi terça ou quarta, tá passando tão rápido. Mas quando nós abrimos a janela de oração essa semana, a opressão estava demais em cima das mulheres. É para derrubar. É para fazer a sustentação da fé da casa cair. Não permitiremos. Não podemos permitir. Deus é maior. E nós temos um Pai que nos fortalece. Sempre que vier na sua mente uma flecha que você não vai conseguir, repreende, porque você consegue. Lembra do apóstolo Paulo, lembra de Jó. Você consegue. Nós conseguimos. Sabe o que a gente precisa fazer? Só botar o joelho no chão. Coloca o joelho no chão. Clama, ora, chora, louva. Não sabe o que orar? Liga um louvor. Começa a louvar. Louva a Deus. A atmosfera já vai mudando. Liga um chofar. Quando estiver muito pesado, liga um som de um chofar. Se puder, bem alto. Os demônios não suportam o som do chofar. É ensurdecedor para eles. Vocês conhecem aqui o som do chofar? Alguém já ouviu falar? É isso mesmo, minha irmã. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem aqui conhece o chofar? Um instrumento tocado pela divindade. Um som lindo. Arrepia do topo da nossa cabeça até a sola dos pés. Chofar é um chifre de animal que é tocado e sai um som dos céus. Não são todos que conseguem tocar. Tem que ser ungido do Senhor para tocar o chofar. Não consegue. Eu acho que é de alce. É de alce, Arthur, o chofar? Me confirma? O chifre do chofar é de alce? Pesquisa para mim. Eu esqueci. Eu tenho uma irmã em Cristo que toca chofar. E quando nós nos encontramos para adorar, o céu se abre. E o som do chofar no ambiente quebra todo o jugo. Carneiro, cabra. É. O chifre do chofar é o maior, não é o curtinho que unge. Ele está pesquisando para falar para vocês certinho. Liga o som do chofar. Eu vou pôr no grupo a playlist do chofar que eu ouço, que eu coloco em casa, na empresa, tá bom? Em nome de Jesus. Chofar, S-H-O, escreve aqui para deixar registrado para as pessoas lerem. S-H-O-F-A-R, chofar. Com F de faca, chofar. Achou? Nós precisamos suportar o processo. Amém?
em nome de Jesus. O sofrimento faz parte, é assim mesmo que escreve Shofar. O sofrimento faz parte da nossa missão, faz parte da nossa vida, tá bom? Nós devemos cumprir o nosso ministério e a nossa jornada com tudo aquilo que Deus nos confiou. Buscar força. No dia em que nós mais estivermos fracas, nós devemos buscar forças. Em nome de Jesus, na presença dEle, só na presença dEle, em nome de Jesus. Nós não podemos parar no meio do caminho, nós não devemos parar no meio do caminho, nós devemos continuar, seguir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um chamado não é apenas para começar bem na nossa vida, um chamado, ele é para terminar de maneira fiel. Nós devemos iniciar o chamado e terminar ele com a nossa fidelidade diante do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Não parem. Nós não podemos parar. Nós não vamos desistir. Nós precisamos nos unir. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por nós? Vamos levantar uma janela de oração pela nossa vida, pela vida das mulheres, para que a gente tenha força, para que nós sejamos sustentadas. Em nome de Jesus. Vou falar para vocês do Shofar. O pequeno é de carneiro, o cabra, o grande é de um animal que chama Kudu com K. Peraí. O chifre pequenininho, que é aquele que a maioria dos pastores usam para ungir outros na hora da unção, é de carneiro ou cabra. É um pequenininho, tá? O Shofar, ele é muito grande. Tem mais de 1 metro. Esse é de um animal que chama como? Kudu. Kudu? Com tudo e K-U-D-U, ou em português C-U-D-O maior. K-U-D-U? Se pesquisar assim, K-U-D-U... Mas qual que é o bicho? É aquele que parece o cervo? É. Então, na nossa linguagem é o cervo, né? Mas não é cervo. Esse aqui é. Parece. Deixa eu ver, ele vai me dar a imagem, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Ó, o Shofar vem desse animal aqui, ó. Desse. Tá vendo? Ó, é um chifre mais comprido. É isso, Arthur? Aqui, ó. Mais um. Ó. Tá vendo? É bem comprido, ó. E o som... o berrante é do boi, né? O berrante é do chifre do boi. E não é boi. O chifre dele retirado. O chifre dele retirado fica assim, ó. Parece, mas não é, tá? O do boi é do boi. É por isso que chama berrante. Mas esse é o Shofar, porque sai desse animal específico, tá bom? Obrigada, Jesus, por tanto ensino, por tanta direção. Obrigada, Jesus. Vou abrir uma janela de oração por nós, tá bom? Pelas mulheres, para que venha mais força, mais unção de coragem, mais unção de ousadia, mais posicionamento, mais presença, em nome de Jesus. Vamos voltar para a palavra. Versículo 6 diz assim, ó: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar essa vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. Imagina o coração desse apóstolo. O meu dói. Imagina ele. Tudo que ele levou, ele estava preso. Se manteve fiel, amando a Deus acima de todas as coisas. Se mantendo fiel diante de Jesus Cristo, ensinando todos a viverem uma vida na presença. E por mais que ele sabia que ele estaria na glória, por mais que ele sabia que ele viveria no reino, na glória eterna, a nossa mente é humana enquanto nós estamos vivos. E assim como Jesus,
Ele deve ter sentido aflição, medo, dúvida. Mas ele buscava o Pai todo o tempo. É isso que nós devemos fazer. Buscar o nosso Pai todo o tempo. Ele usa a imagem do Antigo Testamento aqui. Em algumas traduções a palavra é libação, porque já estou sendo oferecido por libação, e na minha tradução fala sacrificado, já traz de uma maneira de mais fácil entendimento. Sacrificado era o vinho derramado sobre o sacrifício como oferta final. Sacrifício, o vinho derramado. Aleluia. Ele diz: minha vida está sendo derramada por Cristo. É isso que ele quer dizer. O verdadeiro servo, ele não teme o fim. Ele vê como entrega completa ao Senhor. É isso que ele nos ensina. Sacrifício vivo ao Senhor. Versículo 7 diz assim: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Em outras traduções de Bíblia está escrito assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então o testemunho espiritual de Paulo traz 3 declarações que resumem uma vida inteira para nós. 3 declarações profundas. Combati o bom combate, lutou contra o pecado, lutou contra o inferno e contra o desânimo. Quantas vezes o desânimo toma conta de nós de uma forma tão grande que parece que o nosso pé está amarrado, que o nosso corpo está carregando sacas de 100 quilos na cabeça, nas costas. Tamanho desânimo. Aqui o apóstolo Paulo dizendo: combati o bom combate, cheguei até o fim, conservei a fé, fiz o melhor que pude na corrida. É sobre isso. Nós devemos lutar contra o pecado, contra o inferno e contra todo desânimo, em nome de Jesus, porque o desânimo vem de Satanás, querendo nos trazer a mentalidade de desistir, de largar a mão. Amém? Acabei a carreira, ele diz, terminou o percurso que Deus designou a ele. É isso que significa. Guardei a fé, quando ele fala, conservei a fé, manteve o coração fiel até o fim. Não se desviou, não vendeu, não negociou princípios, não vendeu a verdade. O sucesso ministerial da sua vida, minha irmã, da minha vida, da vida de todos aqueles que são fiéis, não é quantidade de frutos, mas a fidelidade até o teu último passo. É se manter fiel na presença até o último passo, enquanto Deus te permitir estar aqui nessa terra. O versículo 8 diz assim: e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Paulo fala da recompensa eterna para nós. A coroa da justiça é o símbolo da vitória espiritual e da fidelidade. É disso que ele está falando. Então, essa coroa, essa conquista, essa vitória, ela é dada a todos que amam Jesus, que amam Ele de todo o coração e que aguardam a vinda de Jesus, aguardam Ele voltar com fidelidade, com amor. Ou seja, os que vivem com a expectativa da volta de Jesus e se mantêm em santidade, longe do pecado. O céu, a vida eterna, não é prêmio de quem começou, mas de quem terminou, fiel, com fidelidade. O fim é mais importante que o começo, porque o fim te coloca à prova. O fim é quando os dias estiverem mais difíceis. São os sinais dos fins dos tempos.
quando tudo parecer mais difícil, mais insuportável. Seremos tentados demais. Serão muitas as tentações, muitas as provas, muitas as bandejas cheias de coisas lindas e fáceis para que a gente desista. Não, nós não desistiremos, em nome do Senhor Jesus. Versículo 9 diz assim: venham me ver logo que puder, pois Demas se apaixonou por esse mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia e Tito para a região de Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga minha capa que deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira vez em que eu fiz minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo, me deu forças para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo o mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. Obrigada, Jesus. E ele deixa uma saudação que diz assim: saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, e também à família de Onesíforo. Erasto ficou na cidade de Corinto, e eu deixei Trófimo na cidade de Mileto, porque ele estava doente. Faça o possível para vir antes do inverno. Os irmãos Eubulo, Prudente, Lino e a irmã Cláudia e todos os outros irmãos mandam saudações. Timóteo, que o Senhor esteja com o seu espírito e que a graça de Deus esteja com vocês. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui do versículo 9 ao 11, nós vemos o lado humano de Paulo. Ele sente a solidão. Ele foi abandonado por Demas, que amou o mundo, como ele disse, mas ainda se alegra com Marcos, o mesmo que antes havia falhado com ele. Então isso mostra que Paulo perdoou e restaurou relacionamentos. E isso nos ensina. Nós devemos buscar uma vida assim, restaurar relacionamentos que um dia houve um afastamento por algum motivo. Não é hora de ficarmos de mal de ninguém, sabe? Como dizem, né? Tô de mal de você. Não, não é assim. Nós não temos mais esse tempo, tá? Até os apóstolos sentiram dor e rejeição, mas o amor sempre tem a última palavra. O amor sempre ganha, sempre vence tudo. O amor suporta tudo. O amor é maior que tudo. Paulo pede objetos simples dele, não é? Que nós lemos aqui. Ele pede uma capa. Por quê? Porque o frio se aproxima. Ele pede os seus livros e os seus pergaminhos, porque ali são partes que ele tem anotações importantes que ele gostaria de ter naquele momento. Então, mesmo prestes a morrer, ele ainda deseja ler e aprender. Até o último minuto. Até o último minuto. Ele quer ler, ele quer se alimentar. Ele quer partir, né? O desejo dele foi de partir dessa vida na palavra. Com os olhos na palavra. Não sabia a hora, mas ele queria até o último minuto. Um servo maduro nunca para de crescer espiritualmente.
Mesmo em tempos de dor, busca o tempo todo aprender, estar na presença. No capítulo 14 e 15, no versículo 14 e 15, Paulo adverte Timóteo sobre as pessoas perigosas no ministério. Quantas pessoas são perigosas à nossa volta? Quantas pessoas não são de verdade à nossa volta? Nós já estamos vivendo isso. E o apóstolo Paulo já advertia sobre essas pessoas perigosas no ministério. Ele não revida, ele apenas entrega o julgamento de Deus. Isso mostra discernimento e equilíbrio entre a justiça e o perdão. Nós precisamos ter equilíbrio em tudo. Não julgar, não saia julgando ninguém. Não saiam julgando sem saber o que está acontecendo com aquela pessoa. Muitas pessoas estão caminhando sem atenção por aí porque podem ter acabado de receber um diagnóstico médico, pode ter acabado de perder alguém da família, pode ter passado por um grande prejuízo. Nós não sabemos. Nós temos que amar todos. Amar a todos, ter empatia. Não é pecado se proteger de quem faz mal. Não é pecado se proteger de quem faz mal. Mas é pecado guardar rancor delas. Entende a diferença? Pecado é guardar rancor de quem te fez mal. Mas se você se protege, tudo bem. É verdade que teve pessoas que eu perdoei na minha vida quando eu decidi viver uma vida em Cristo de maneira radical. Eu perdoei pessoas, mas eu decidi que eu não tinha necessidade de viver com elas. É assim. Eu me protejo delas. Mas eu não guardo rancor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Paulo nos ensina aqui, sabe o quê? A deixar o juízo nas mãos de Deus. É Ele que julga, não somos nós. Nunca será nós. Ele foi deixado sozinho, não foi? Paulo foi deixado sozinho em sua defesa judicial. É isso que ele traz para nós. No versículo 17, ele diz: o Senhor ficou comigo, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa. Aleluia. Ele não se sente abandonado. Deus estava com ele. É assim que nós devemos nos sentir. Nós nunca estamos sozinhas. Deus sempre está junto de nós. Paulo vê propósito até no julgamento. Pregar diante das autoridades romanas. Ele fez isso. Ele fez isso. Muitos soldados ali daquela prisão sentiram o amor de Cristo, foram evangelizados por Paulo. Então, mesmo quando todos te deixam, Deus não te deixa. Deus permanece. Mesmo quando todos virarem as costas para você e você se sentir sozinho, você não está sozinho. Deus está com você. A presença do Senhor é muito mais forte do que a solidão. Então, não fique com essa ideia e com esse pensamento de que você está sozinho, que você foi abandonado. Não. O Senhor está com você. Amém? Em nome de Jesus. Mesmo prestes à execução, já chegando no momento da execução, Paulo fala de livramento eterno, não da morte física. Ele não fala da morte física. Ele fala da vida eterna. Ele confia que ele será recebido por Deus. A fé. Acreditar naquilo que nós não podemos ver, mas nós sentimos. A certeza de que nós iremos para a glória e viveremos a vida eterna. O verdadeiro livramento é ser guardado na fé até o fim da nossa vida. Não escapar da dor. Nós não vamos escapar da dor. Livramento não é escapar da dor.
livramento é nós mantermos a nossa fé até o fim. Porque mantendo a nossa fé até o fim, nós iremos na vida eterna, na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Ele encerra esse capítulo, essa carta, ele encerra com muito afeto e cuidado pelos irmãos, e ele citou cada um. Ele mostra sua memória pastoral viva. Ele lembra nomes, ele lembra lugares, ele lembra os amigos. Então, mesmo à beira da morte, ele pensa em comunhão. Ele se lembra do momento de comunhão, ele não pensa só nele mesmo. Entende a chave do amor? Um coração maduro continua amando, mesmo quando está ferido. Continua amando. E a última frase registrada pelo apóstolo Paulo é como ele termina como ele começou, com graça. A graça de Cristo é suficiente, é isso que ele diz sempre nas cartas. A graça de Cristo é suficiente na nossa vida. Quem vive pela graça termina em paz. Tudo começou lutando. Pensa, Paulo começou lutando e termina descansando no favor de Deus. Paulo começou lutando e termina descansando no amor de Deus, na confiança da vida eterna, que Deus estará lá para receber ele mesmo diante da dor e do sofrimento físico que ele passaria. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Quando você consegue chegar em um nível espiritual de entrega e de amor, muitas vezes você vai se alimentar da palavra e o Espírito Santo te move a sentir o coração de Jesus pelo sacrifício de cada um. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. A geração atual prefere fábulas e lendas, mas Deus procura pessoas de verdade, que levem a palavra de verdade a outros, que falam a verdade para que a verdade transforme a vida de outros. A vida cristã é uma corrida completa. Nós devemos correr ela de maneira completa, não parar pela metade. Só recebe a coroa quem termina a jornada, com fidelidade e com amor. Como Paulo, busque agradar ao justo juiz e não à multidão. Busque agradar a Deus, não se prenda a nenhuma aprovação humana. Coloque o teu coração em Deus. Deus permanece sempre com você quando todos se afastarem. Nunca se esqueça disso. A fidelidade de Cristo sustenta quando o apoio humano falha. Quando o apoio humano que você espera falha, a fidelidade de Jesus está ali para te sustentar. E nunca se esqueça que mesmo ferido, Paulo abençoa e não guarda mágoa de ninguém. O amor é a marca final do verdadeiro discípulo de Deus. O amor é a marca final, é a nossa marca, é o nosso selo. Nós devemos representar o amor de Cristo aonde estivermos. A coroa da justiça é para aqueles que amam Jesus, não apenas para os que creem, não, mas para os que creem e amam a Jesus de todo o seu coração. Essa carta nos coloca no posicionamento de fidelidade até o fim. O apóstolo Paulo mostra o retrato de um servo aprovado por Deus, fiel no sofrimento, puro na fé e constante na missão. O apóstolo Paulo foi constante na missão. Ele persistiu na missão todos os dias.
Suas últimas palavras ecoam através dos séculos até hoje. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, até hoje. Quanto nos ensina. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Deus. Nessa tradução diz: fiz o melhor que pude na corrida, fiz o melhor que pude na jornada, cheguei até o fim e conservei a fé. Não se desviou. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada. Ontem no culto da noite, que eu fui com a minha família, o nosso apóstolo, ele fez grandes revelações para a nossa igreja, uma palavra poderosa que nos posiciona aos nossos olhos se abrirem diante do que nós estamos vendo da apostasia, lembra? Das pessoas se afastando da fé verdadeira, da verdade da palavra. E no final ele trouxe um estudo que ele fez e ele lançou em um pequeno livro sobre como foi a morte de cada um dos apóstolos, dos discípulos do Senhor Jesus. Eles sofreram muito para levar o Evangelho, para nos ensinar. Por amor a Jesus, eles nos ensinam muito. E ele disse que ele escreveu esse livro por causa do meu filho Arthur, mais velho, curioso da palavra, uma fome que ele tem que nada não sacia, ele é faminto pela palavra. E aí o apóstolo ontem disse que escreveu esse livro por causa do Arthurzinho, ele disse. Porque o Arthur perguntava muito, queria saber muito, e ali o Espírito Santo deu ao apóstolo a oportunidade de trazer esse estudo. E o meu filho ganhou esse livro. E eu vou ler ele. E eu acho muito oportuno trazer aqui para vocês. Porque esse entendimento, ele nos complementa, ele completa o que nós recebemos das Escrituras. Porque muitos não sabem como foi o final da vida de cada um. Então eu vou ler um livro pequenininho que meu filho já saiu, senão eu ia pedir para ele vir trazer para vocês verem. Eu vou ler, acho que em 2 dias dá para ler. E aí eu venho trazer para vocês, tá bom? E a gente vai falando no meio oportuno, ou eu trago um estudo separado sobre isso, porque é muito importante. Faz parte dos que serviram Jesus, dos que, assim como o apóstolo Paulo, não mediram esforços para levar o Evangelho. E é o posicionamento que nós temos que ter nesses últimos dias, que são dias difíceis. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Vamos orar, agradecer a Deus o nosso dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o nome do Senhor. Agradecemos ao Senhor por toda a palavra dessa manhã, pelo ensino, pela exortação, por toda a verdade revelada através da palavra do Senhor, que é viva em nós, que é o nosso alimento que nós precisamos. Vem, Espírito Santo, enche-nos por inteiro, enche-nos por completo, de maneira a transbordar em nós. Aleluia. Vem, Espírito Santo, nos ajude a organizar tudo aquilo que está fora do lugar.
Fortalece, Senhor. Fortalece, meu Pai, a nossa fé, a nossa força. Que a nossa confiança no Senhor seja aumentada a cada oração, a cada dia, a cada busca, Senhor, em nome de Jesus. Que todas as vezes que o dia mau vier, nós possamos nos lembrar que o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é que nos guarda, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que derrama o seu amor e nos protege poderosamente de todos os males. É o Senhor que nos guarda debaixo do teu escudo. É o Senhor que lança os seus anjos em fogo a levantar muros de proteção à nossa volta. Pai, nós não temeremos. Continuaremos firmes na nossa jornada, firmes na fé. Seremos fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Seremos fiéis na nossa caminhada, buscaremos uma vida de santidade todos os dias e levaremos o teu amor e a tua verdade a todo coração perdido, cansado, a todo coração desiludido, a todo coração fraco na fé, Pai, em trevas. Nós levaremos o teu amor, a tua verdade, a tua palavra, a tua presença. Usa-nos, Senhor. Nós entendemos que somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E nós precisamos cada dia mais viver desse amor, beber dessa água, águas vivas que correm do trono do Senhor. É dessa água que nós precisamos. Declaro, Senhor, em nome de Jesus, que rios de águas vivas fluem do nosso interior. Por onde nós passarmos, daremos dessa água às pessoas, em nome de Jesus. Abençoe as nossas mãos, Pai. Abençoe as mãos nossas que trabalham. Que as nossas mãos abençoe tudo que nós tocarmos. Pessoas, ambientes, o nosso trabalho, Pai. Consagramos ao Senhor a nossa vida ministerial, para que a vontade do Senhor se faça sempre, em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor a nossa vida profissional, o nosso trabalho, as finanças da nossa família. Cuida, Pai. Traz, Senhor Deus, todo o prover que todos nós precisamos, em nome de Jesus. Enche, Senhor Deus, os nossos celeiros de tal maneira que sejamos nós a emprestar, que sejamos nós a financiar o teu reino. Em nome de Jesus, nós queremos emprestar e não pedir emprestado, Pai. O nosso coração é fiel ao Senhor. Permita, Pai, que nós possamos viver esse tempo de celeiros cheios, mesa abundante, farta, saúde na nossa família, Pai. Dai-nos, Senhor, a saúde. Restabelece, Pai, a nossa saúde. Espírito Santo de Deus, visita cada uma agora aqui presente. Toque no topo da cabeça de todos, em nome de Jesus. Que o teu fogo desça, levando cura, restauração, em nome de Jesus. Que toda enfermidade saia agora, em nome de Jesus. Que toda enfermidade caia por terra agora, em nome de Jesus. No lugar dessa enfermidade, eu declaro amor sobre você. Declaro paz. Declaro uma unção de alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba unção de alegria, unção de sabedoria. Aleluia. Glória a Deus.
Glória, glória, glória. Obrigada, meu Deus, por esse momento tão especial. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Nós te daremos, Pai, todos os dias da nossa vida. Te amamos, Jesus. Nunca vamos nos esquecer do que o Senhor fez por nós. Obrigada. Assim eu oro e declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Louvado seja o nosso Deus, amado e santo. Que presença linda. Eu desejo que você tenha sentido a presença daí. Que presença poderosa do Espírito Santo. Um amor que nos constrange, que vem como um peso, que vem como um manto sendo colocado. Sabe quando a sensação que eu tive agora, quando nós pegamos uma mantinha e colocamos sobre as costas, e além do conforto do tecido, a gente sente aquele quentinho? Assim a presença foi sentida agora. Obrigada, Espírito Santo. Que a presença do Senhor se faça na casa de todas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, meu Deus, obrigada. Aleluia. Eu volto com vocês na segunda-feira. Eu preciso de um tempo para algumas outras coisas e uma delas vai ser a leitura desse livro, que eu quero fazer logo pela manhã, junto com a palavra, com a mente descansada. Amém? Nós terminamos então 2 Timóteo e na segunda-feira nós começamos Tito. E assim nós estamos caminhando, né? Para quem nunca fez a leitura da palavra, das escrituras antes dessa forma, traz um sentimento de alegria e gratidão, né? Uma satisfação na presença do Senhor. É assim que você se sente? Dia após dia você fala, poxa, eu estou estudando, eu estou lendo. Foi assim a minha primeira vez. Nossa, já estou aqui, olha que bênção. Agora alguns livros são curtinhos e a gente vai passar por eles rapidinho. Amém? Fiquem atentas no grupo, tá bom? Eu vou abrir janela de oração pela nossa vida mesmo, tá? Vida nossa mulher. Se você, por acaso, na hora que abrir a janela não tiver condições de orar, de parar, mas se você estiver no seu trabalho, coloca um fone, vai ouvindo, recebendo, trabalhando, recebendo, tá bom? A palavra. E todo aquele que sentir vontade de orar, é só abrir o microfone. Somos todas iguais, ninguém é melhor do que ninguém. É aquilo que nós geramos, que o Senhor quer ouvir de nós. Amém? Em nome de Jesus, vamos nos levantar, vamos orar por nós, umas pelas outras, intercedendo, em nome de Jesus, tá bom? Então na segunda-feira a gente volta, mas a janela de oração não vou deixar de fazer, porque o Senhor está pedindo de maneira urgente. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou, no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, eu vou fazer um stories agora e vou colocar o link desse grupo. Aí entra lá no grupo e eu mando o link lá, tá bom? Para quem quiser entrar no horário. Vai ser às 3 horas da tarde, de novo, tá bom? Tá bom. Então vão ser 3 dias. Nós vamos levantar um clamor pela nossa vida, pela nossa força, pela nossa fé, pela nossa saúde, pela nossa coragem, pela nossa ousadia. 3 dias, hoje, amanhã e domingo, no mesmo horário, no portal de oração das 15 horas. Amém? Pelas mulheres, tá bom? Por nós, em nome de Jesus, tá bom? A gente começa hoje, faz amanhã e faz no domingo.
em nome de Jesus. Certo? Deus abençoe vocês. Para o estudo, até segunda-feira, 7 horas, mas estejam atentas à oração, tá bom? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau.